planejar, gente. Eu acho que essa é a parte que as pessoas menos gostam, que é planejar essa comida, né? O que será feito. Mas assim, faça o teste aí na casa de vocês, tá? Planeje uma semana para vocês verem o benefício que isso vai trazer para vocês. Gente, reduz estresse, porque você já sabe o que você vai ter que fazer para comer, tá? Você vai menos no mercado, você vai economizar dinheiro, porque quando a gente não planeja, o que acontece? Às vezes a gente acaba indo 2, 3, 4, 5 vezes no mercado, porque tudo que você vai começar a fazer, você não tem em casa, né? E aí às vezes você fala, nossa, vou começar a cozinhar, acabou o tomate. Vai lá, ai, vou ter que ir ali no mercado pegar um tomate. Vai dizer que não aconteceu isso com vocês. Aí às vezes vocês vão lá no mercado comprar o tomate, gasta R$100 e volta para casa sem o tomate. Então é muito comum isso. Isso acontece quando a gente não planeja as refeições, tá? E aí, o que seria esse planejar? Primeiro, definir que dia da semana que vocês vão no mercado. Eu penso assim, uma família de pelo menos até 5 pessoas, é difícil hoje em dia ter famílias tão grandes, né? No máximo, gente, 2 vezes por semana no mercado, tá? Uma vez eu digo que ainda que dá, tá? Mas em torno de 2 vezes no mercado. Então, quanto menos vocês forem no mercado, menos vocês vão comprar coisas que vocês talvez nem estejam precisando, vão gastar menos dinheiro, porque quando às vezes a gente acaba indo sem planejar no mercado, às vezes você compra tanta verdura, aí você guarda lá no gavetão, não faz tudo aquilo, acaba estragando, e a gente tem que pensar não no nosso bolso, mas também na questão do desperdício de alimentos, né? Então, se vocês pegarem montarem um cardápio ali certinho. Ah, vou fazer isso, por exemplo, nesse dia vai ter isso, naquele dia já faz uma listinha de compras, você chega lá no mercado e fala, ó, vou, por exemplo, na sexta-feira no mercado só. Vai lá ou escolhe um dia para comprar um hortifruti ali, fresquinho, e tá bom, gente. E aí vai usando o que tem em casa, sabe? Encontrou ali, às vezes, um alimento que sobrou, vai incluindo no cardápio para não perder esse alimento. E antes de fazer o cardápio, essa é uma dica bem importante. Olhar o que você tem na geladeira. Então, sempre consumir o que tem ali em primeiro. Por exemplo, você vai na cesta no mercado, você olha lá, nossa, sobrou batata e cenoura. Então, coloca a batata e a cenoura ali no cardápio em primeiro lugar, consome o que já é mais, digo mais velhinho que tá ali na geladeira e coloca lá, tá? Vocês vão ver que com esse planejamento aí, vocês vão reduzir gasto no mercado e vai reduzir desperdício também, tá? O segundo ponto, que é bem legal desse planejamento, é tirar um dia da semana ou a cada 15 dias para congelar as bases que eu falo. Né? Essa questão do congelamento, ainda muitas pessoas me perguntam, mas pode congelar a comida do bebê? Então, gente, se você tiver disposição, tiver ajuda e quiser fazer tudo fresco no dia, tudo bem. Mas, infelizmente, não é a realidade da maioria das famílias. A maioria das famílias precisam desse congelamento. Pode ser que perca um pouco mais de nutriente? Sim, gente, mas é muito melhor que o seu bebê consuma uma variedade de alimentos do que às vezes vocês optem por não congelar e acabar não tendo aquele alimento para ele, né? Então você tem formas de congelar esse alimento para que ele não perca tanto nutriente, tá? E o que seriam essas bases que eu gosto de indicar para os meus pacientes? Você tendo pelo menos ali 2 grupos alimentares já ajuda muito. Então, por exemplo, você tem um feijão congelado, você tem uma carne moída congelada, um frango desfiado congelado. Então, você ter essas bases já ajuda muito. Só de você tirar, por exemplo, um feijão ali e uma carne pronta, você só cozinha os legumes ali na hora, às vezes faz um arroz. Então, isso já facilita o tempo, gente, porque se vocês forem ter que começar todo dia que for cozinhar, ter que começar do zero, isso pode deixar esse momento estressante para vocês. E tudo que a gente menos quer nessa fase é que a mãe, o pai fiquem estressados por conta dessa rotina de preparar a comida, né? Então, cozinha ali o que você acha para sua família. Ah, eu acho que o feijão vai me ajudar, porque o feijão não é uma coisa que às vezes a gente cozinha sempre, né? Então tem umas leguminosas congeladas, até legume, gente, dá para congelar legume. Então, puxa, aquele dia lá não me planejei, cheguei em casa correndo, meu bebê estava com fome,
você ter ali por exemplo, uma couve refogada. Até trouxe aqui para mostrar para vocês. Eu fiz na minha casa hoje. Então, comprei couve, ó, congela no saquinho crua mesmo. Você abre ali, tira um pouquinho só do que você vai usar. Pronto, já tem uma verdura no prato do bebê, né? Aí sempre me pergunto, mas aí não perde nutriente? Mas, gente, é melhor que às vezes, se você não tem essa disponibilidade, às vezes, de preparar sempre, né? De sempre no hortifruti, né? É melhor que seu bebê coma a couve mesmo que congelada do que ele não comer, né? Então, ou você comprar um monte de couve lá e acabar perdendo essa couve. Então, você ter algumas coisas, por exemplo, espinafre congelado, até repolho, você tira um pouquinho ali, já coloca ali na panela e seu bebê já vai comer aquela verdura, tá? Legumes, né? Então, tem uma técnica muito legal que é utilizada, que é do branqueamento. Então, como que é essa técnica, tá? Vocês podem cozinhar o legume ali, retirando esse legume, vocês vão mergulhar ele na água gelada. Então, isso ajuda a preservar nutriente e a conservar a textura dele. E aí, vocês podem congelar, tá? Nem todos podem ser congelados. Por exemplo, você não pode congelar um tomate cru, não pode congelar um ovo cru, mas vários legumes podem ser congelados. Ali ela perguntou, carne de porco para bebê de 8 meses? Pode desde os 6 meses, tá? Não tem problema. Antigamente não era indicado, mas hoje em dia a gente sabe que não tem problema nenhum. Pode comer a carne de porco sim, tá? Vamos lá, do cardápio, né? Então, o que é importante desse cardápio? Que ele seja variado, mas nem tanto, gente. Por que eu falo isso? Porque se vocês fazem um cardápio muito diferentão, eu falo muita coisa, a chance às vezes de você não conseguir seguir é grande, a chance de você ter que comprar um monte de coisa e perder na sua casa é grande também. Então, gente, um mesmo alimento pode ser utilizado um mesmo alimento para fazer um cardápio variado. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, até marquei aqui, que esse exemplo é bem legal. Por exemplo, vamos pensar aí de segunda a sábado, tá? Não vou contar domingo, que domingo é um dia atípico, às vezes a família quer fazer alguma coisa diferente. Segunda a sábado, vocês conseguem, por exemplo, o grupo da carne, comprar, por exemplo, 2 tipos de carne ali no mercado, tá? E variar essas carnes. Vocês não precisam comprar 6 tipos de carne, tá? Como que vai fazer isso? Então, por exemplo, deixa eu ver o que eu marquei aqui. Na segunda-feira, por exemplo, você vai fazer carne moída e na quinta você pode fazer um hamburguinho. Então, você vai chegar lá no mercado, você vai comprar só carne moída. E aí você vai ver a quantidade dessa carne moída para fazer o hamburguinho e para fazer a carne moída na segunda. Frango assado, por exemplo, você vai fazer, vou fazer uma coxa e sobrecoxa. Então, você vai chegar lá no mercado, comprou carne moída e a coxa e sobrecoxa. Por exemplo, na terça, você vai fazer um frango assado e no sábado, você vai fazer um frango ao molho. Então, você não precisa comprar 5 tipos de carne no mercado, você tá vendo? Vocês compraram 2 tipos, tá, mas e a quarta? Um ovo, gente. Um ovo pode substituir, né? Ou se você quiser, às vezes, ter uns filezinhos de peixe ali guardado, então o ovo substitui a carne. Então, esse é um exemplo da carne, tá? Vou dar, por exemplo, de uma batata. Você, por exemplo, a batata é do grupo do carboidrato. Então, vocês não precisam comprar assim no mercado batata, inhame, mandioca, tudo que tem do grupo do carboidrato para aquela semana, gente. O seu bebê pode conhecer os grupos alimentares no decorrer da introdução alimentar dele. Ele não precisa comer tudo aquilo naquela semana, sabe? Então, por exemplo, comprou a batata na segunda, era na segunda que eu falei? Não, na terça, que vai fazer o frango assado. Já assa ali a batata junto com o frango. Gente, já aproveita esse forno também e já assa legume. Então, gente, o gás tá caro, né? Todo mundo sabe que o gás de cozinha tá caro. Então, às vezes, você usar aquele forno ali, às vezes 1h30 assando um frango, para assar uma forminha de frango. Então, aproveita todo o espaço do seu forno e já pica um monte de legume, já assa junto, põe um azeite, umas ervas, e aí você já consegue quase fazer uma refeição completa ali no forno, pronta, tá? E aí essa batata que assou com frango já é do grupo do carboidrato, né? Não necessariamente a gente precisa fazer arroz todo dia, por mais que é um hábito do brasileiro, tem que pensar, será que eu preciso ficar fazendo arroz todo dia na minha casa? Não dá para só comer batata hoje, né?
E essa batata pode virar um purê de batata no dia que for fazer o frango com molho. Então, vocês estão dando uma variedade para o bebê de vocês. E vocês não estão comprando excesso de coisa, né? A mesma coisa com outros legumes. Então, um dia você pode, por exemplo, fazer um ovo mexido com espinafre e outro dia fazer esse espinafre separado, refogado, um arroz com espinafre. Então, gente, o segredo é aproveitar tudo que vocês têm na geladeira, tá? Não saiam comprando coisa pensando que esse bebê tem que comer variedade muito grande, não. Ele tem que comer variedade de texturas, sim, né? Então, por exemplo, ele conheça uma batata assada, ele conheça essa batata como purê, ele conheça talvez essa batata cozida no molho, com frango. Então, essa consistência diferente, texturas diferentes, é bem importante na introdução alimentar. Ele comer comida com molho, comida seca, tá?